Segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: são esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Foi este que com sua lança matou 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, esse cara aqui foi incrível também, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor realizou um grande livramento. O povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. O homem venceu a guerra sozinho. Os outros voltaram para pegar o despojo de guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor realizou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram no tempo da colheita e foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Nessa ocasião, Davi estava no lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e trouxeram a Davi. Mas ele não quis bebê-la, em vez disso derramou-a perante o Senhor. Disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu faça tal. Beberia eu sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. O tema da mensagem de hoje é guerreiro valente. Aponta para alguém e diz assim: é contigo, o negócio é contigo. É com você. O negócio é com você. Guerreiro valente. E guerreira. As mulheres são guerreiras. Muito bem, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, doce Espírito Santo, fala ao nosso coração, enquanto meditamos nas Escrituras. Espírito Santo, nós queremos ouvir tua voz, queremos ser ministrados pelo Senhor. Toca-nos, Pai, enquanto ouvimos princípios da tua palavra, enquanto ouvimos o texto e o exemplo desses homens guerreiros e valentes. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Estamos vivendo um tempo de guerra. Não tem sido fácil esses dias. Dias, às vezes, de ter que correr para atender um chamado de Deus, para fazer alguma coisa. Desde a semana passada que a gente está numa correria, quando anunciou Veredas Antigas, começamos a receber mensagens, pessoas de fora até, pessoas me pedindo oração de outros estados do Brasil, pedindo ajuda, pedindo oração, questões de ansiedade, depressão, desejo de morte. Irmãos, tem sido um tempo terrível, um tempo de luta. O que é que nós falamos semana passada? Eu disse: olha, sempre que celebra essa festa, que alguns, até cristãos, falam que é uma festa inocente, esse período do ano, uma festa chamada Halloween, irmão, aquilo não é inocente. Você sabe a origem disso? Os filmes passam e as crianças batem nas portas e dizem a frase: doces ou travessuras. Você sabe onde começou isso, o que significa? Diz que as oferendas eram colocadas nas portas das casas, espíritos malignos vinham visitar as casas
E os espíritos malignos diziam: oferendas ou travessuras. Ou seja, ou vocês me oferecem aquilo que eu estou exigindo, ou eu vou trazer uma doença, uma maldição sobre a sua casa. Para o negócio não ficar tão feio, a sociedade transformou em algo a menos, né? Vamos botar para parecer um negócio inocente. Porque se disser que era isso, ninguém ia querer fazer isso. Mas vamos falar que é uma brincadeira. Então, doce ou travessura. Se não der doce, a gente quebra um vidro da porta, quebra um vidro da janela, a gente arranca uma planta do jardim da frente da casa, porque essa festa, a origem dela não é no Brasil. Mas é certo de que oferendas são feitas, que espíritos malignos continuam a agir no mundo espiritual para tentar oprimir a vida das pessoas, e nós estamos em guerra. O meu desejo, irmãos, é que a igreja se desperte para entender que nós somos um exército. Nós estamos em guerra, porque a terra precisa dos guerreiros do Senhor, e nós precisamos nos levantar. E eu estou mais contente de uns dias para cá. Embora a luta não tenha diminuído, tenha aumentado, mas eu tenho visto alguns homens ser levantados como guerreiros. Pessoas que estão se levantando. Pessoas que estão assumindo a sua posição nessa fila, na fila da guerra, colocando-se na fila para guerrear, para lutar também. E eu quero dizer a você que existem tipos diferentes de guerreiro. Jesus tinha uma multidão que seguia ele, né? O povo queria pão. Tem um momento que Jesus olha para eles e diz assim: vocês pensam que eu não sei porque vocês estão aqui? Vocês não estão aqui por causa da palavra que eu tenho pregado. Vocês não estão aqui por causa de um compromisso comigo. Vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei. E é por isso que vocês estão aqui. Mas eu quero dizer que aquele que não comer a carne, a minha carne, e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Jesus disse assim: eu vou agora chutar o pau da barraca. Quem quiser me seguir, não é querer só a bênção, tem que haver a renúncia também. Tem que se pagar um preço para andar com Jesus. Alguém certa vez disse: Senhor, eu vou te seguir, um fariseu. E Jesus disse: olha, as raposas do céu, as aves do céu têm ninho, e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Não estou oferecendo a você, por me seguir, somente por isso, uma vida de fartura de bens. Por me seguir, muitas vezes você terá que fazer renúncias. E Jesus tinha multidão, mas Jesus tinha um grupo de 70, que nós vemos lá em Lucas, que ele manda 70 discípulos de 2 em 2. Mas Jesus tinha alguns mais guerreiros, 12 apóstolos, que um deles desviou-se, chamado Judas. Mas haviam 3 guerreiros mais valentes que andavam com Jesus: Pedro, Tiago e João. Jesus diz assim: olha, quando Jesus ia ressuscitar alguém, Jesus dizia assim: olha, manda a multidão sair. A multidão fica lá fora, o povo da família fica aqui dentro, e vem aqui comigo Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Tem coisas que só os guerreiros mais íntimos vão testemunhar. E ele chega lá e diz à menina: Talita cumi. Diz: menina, eu te digo, te ordeno, levanta. E a menina é ressuscitada. No monte da transfiguração, Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Quando aparecem Moisés e Elias, tem quanto tempo, irmãos, que Moisés e Elias morreram? Quanto tempo há? Hoje, talvez em torno de 4.000 anos, menos de 4.000 anos, mas na época de Jesus, quase 2.000 anos. Aparecem Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Aparecem, desceram do céu, uma pontinha do céu desceu no monte da transfiguração. E aparece Moisés e Elias conversando com Jesus, próximo à sua partida de volta para o céu. Mas os 3 guerreiros estavam lá,
Pedro, Tiago e João. E quando eles veem a nuvem que desceu naquele lugar, e quando eles viram Moisés e Elias conversando com Jesus, eles ficaram atônitos e não sabiam o que dizer. E disseram: Senhor, quer que a gente faça 3 tendas? Ou seja, esse lugar aqui é tão maravilhoso, a presença de Deus é um lugar tão gostoso, que a gente não quer sair daqui. Vamos fazer 3 tendas. Não é para nós, Pedro, Tiago e João. É uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor, para a gente ficar aqui, para a gente não sair mais desse lugar, porque o lugar da presença, irmão, não existe lugar melhor no mundo do que na presença de Deus. Quando nós participamos de um culto, às vezes, e sentimos um vislumbre de um toque do Senhor, nós ficamos maravilhados. Mas imagine aqueles 3 guerreiros que receberam uma visita do céu naquele lugar. Ou seja, nós 3 não importa, nós vamos ficar à noite aqui no relento, não tem problema, mas a gente não quer que vocês 3 saiam daqui, porque o céu desceu nesse lugar por causa do Senhor Jesus, por causa de Moisés e de Elias. Davi tinha um grande exército, pessoas que batalhavam, pessoas que guerreavam, mas Davi tinha 30 guerreiros que andavam mais próximos dele, e entre os 30, que coisa tremenda, ele tinha 3 mais próximos, esses 3 homens que nós acabamos de ler. Um com a lança mata 800 homens, 800 guerreiros. O outro pega a espada na guerra e luta com tanto desejo de dar vitória para o povo de Israel, que quando ele termina a guerra com a sua espada ensanguentada, ele não conseguia abrir os dedos para soltar a espada. Você já carregou algum negócio pesado? Quando está fazendo mudança. E quando a gente está fazendo mudança, sempre tem um abençoado que vai para o lado errado e o guarda-roupa não entra, e o guarda-roupa está pesado, e bate na cabeça, lá em cima, você diz: baixa aí, criatura, que meus dedos já estão doendo. E aí vai indo, não solta não, e vai dentro do quarto, e quando bota dentro do quarto que você solta, os dedos ficam meio duros assim, né? Qual o homem que já aconteceu isso? Ficar meio duro os dedos. Mas no caso aqui não foi só isso não. O guerreiro lutou com tanta força, e eu imagino que ele pensou: eu não posso soltar essa espada, eu tenho que dar vitória para o meu povo. Quando terminou a guerra, já venceu. Ele não conseguia abrir a mão, os nervos travaram com a mão fechada. Guerreiro, um homem guerreiro. O outro foi um que o povo de Israel fugiu, e ele olhou para os filisteus que estavam naquele ambiente, tentando tomar um território, e ele foi para cima sozinho, e venceu todos os filisteus que estavam naquele lugar. E depois os soldados voltaram apenas para pegar o despojo. 3 guerreiros de Davi. Guerreiros valentes, pessoas dispostas a arriscar a vida por uma causa. Pessoas guerreiras. E a Bíblia está recheada de pessoas assim. Mas Deus hoje está convocando uma nova geração que se levantem como guerreiros para atuar no reino de Deus, alcançando vidas. Jesus disse: Pedro, essa revelação que você recebeu não foi da terra, foi do céu. E eu te digo, Pedro, que eu dei uma chave para a igreja, Pedro, e não haverá porta de inferno que vai resistir vocês. Quando a igreja entender, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. É a igreja batendo contra as portas do inferno. Irmãos, a mensagem é urgente, a missão é urgente. Eu já estava eufórico com essa questão de ser soldado de Cristo. Aí ontem sentei com meu filho, tinha combinado com ele, assistimos um filme. Eu recomendo você assistir. Um cara que, para ser curado do coração, ficou 52 horas, um soldado, pisado em cima de uma mina. O nome é Campo Minado, o nome do filme. Se quiser assistir, vá lá. É um filme que não tem nada de sensualidade, nada disso. Pode assistir o filme. Não é cristão, mas tem muita lição boa. Eu até brinquei com os meninos ontem. Depois que eu assisti aquele filme ali, eu estou mais ousado ainda. Eu estou mais
eufórico ainda. Irmãos, eu fico pensando nas coisas de Deus o tempo todo, na mensagem que é importante. O que é mais importante nesse mundo? A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O que é que vale mais que o mundo inteiro? O que é que vale mais que o mundo inteiro? Uma alma. Por que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Porque ela é eterna. Você está trabalhando e guerreando por coisas temporais ou por coisas eternas? É mais importante lutar por coisas temporais ou por coisas eternas? Hoje as coisas estão confundidas. Tem gente que acha que bem-sucedido é quem está se dando bem nessa vida, só nessa vida. Vamos pensar em algumas pessoas da Bíblia. Elias seria taxado como um homem aproveitador. Elias era um profeta que clamava a Deus e caía fogo do céu. Mas Elias, por alguns anos, foi sustentado por uma viúva pobre. Alguém poderia dizer que Elias não foi um homem bem-sucedido? Já Deus olha para Elias e diz assim: olha, quando meu filho vier à terra, vai vir um homem que vai vir na unção do espírito de Elias, que era João Batista. Depois de quase 2000 anos, o Senhor diz assim: olha, o espírito que estava sobre aquele homem, eu quero que venha sobre aquele que vai trazer a mensagem de restauração para famílias. Vamos pensar no outro, João Batista. João Batista não era tão elegante. Era um homem que vestia roupa de pelo de camelo e usava um cinto. Hoje, irmão, você usa um cinto bonito, né? Se botar a camisa por dentro, fica bacana, que o cinto que você usa é bonito. Ele usava um cinto amarrado na cintura, era uma veste simples. Cinto não eram coisas comuns naquela época. Ele usava um cinto porque sua veste era muito simples. E ele se alimentava de x-tudo e pizza de lasanha, ou pizza de, sei lá, da que você gostar. De que é que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Eu não quero perder tempo atrás de preparar coisa difícil, porque eu tenho uma missão sobre essa terra, irmão. E Jesus diz assim: olha, não teve homem na terra que se compare com João Batista, mais do que um profeta. Ele não foi só um profeta. Quando João Batista é anunciado, o anjo disse assim: ele será grande diante de Deus e dos homens. Uma coisa, irmão, é eu ser reconhecido, por exemplo, sou pastor da igreja aqui, é eu ser reconhecido na cidade. As pessoas dizem assim: o pastor é legal, o pastor é gente boa. Uma coisa é ser reconhecido pelas pessoas, mas outra coisa, irmão, é ser reconhecido pelo Senhor. E Deus dizer assim: olha, esse aqui, esse me agrada, esse dá um bom testemunho de mim, esse é uma vida que me alegra. Como quando ele fala de Jó, quando Deus conversa com Satanás, eles: viste meu servo Jó? Homem temente a Deus, justo, íntegro, um homem que se desvia do mal. Irmão, Deus falar isso de alguém? Fulano de tal é um homem íntegro, justo, temente a mim, é um homem que não pratica o mal. Uma coisa é alguém dar testemunho de outra pessoa. Pode ser que você não me conheça. Muito bem, você vê só o meu lado bem bacana aqui. Você não sabe o tanto que eu sou ruim. Você olha para mim e pensa que eu sou... Não, você não me conhece. Como dizia um pregador: eu sou pior do que você pensa. Mas um testemunho desse a respeito de João Batista, o anjo disse assim: olha, esse homem será grande diante de Deus e diante dos homens. Ele vai ser reconhecido como profeta, mas ele também é reconhecido no céu. Você pode ser uma pessoa que as pessoas admiram aqui na terra, mas pode ser que no céu não está nem aí com você. Mas João Batista era reconhecido na terra e era reconhecido no céu. E esse homem não era bem sucedido aos olhos da humanidade. Não inverta as coisas. Não inverta as coisas. Agora Deus quer que você se levante, e Ele hoje está convocando você como um guerreiro para trabalhar por aquilo que é mais importante. Se você trabalhar a sua vida inteira e fizer como um homem que ganhou um garoto chamado Billy Graham para Cristo,
Um homem evangelizou um garoto chamado Billy Graham e ganhou só uma pessoa para Jesus durante sua vida. Mas Billy Graham foi um dos maiores pregadores que já pisou nessa terra. Billy Graham pregava e a multidão que estava no estádio, toda ela vinha para entregar a vida para Jesus. Não se sabe o número de pessoas que entregaram a vida a Cristo através da vida daquele homem. Existem guerreiros, homens de Deus, que pisaram sobre essa terra, que a Bíblia diz assim, os quais o mundo não era digno de tê-los. Homens tão santos e tão guerreiros, que esse mundo não era digno de ter esses homens. Deus pode estar convocando você hoje. Você pode falar aí para pelo menos 2 pessoas, Deus pode estar convocando você hoje. Fala com alguém, por favor. Como é que eu sei, pastor, que eu estou sendo convocado? Não, tomara que o Senhor ministre seu coração como tem ministrado ao meu. Como é que eu sei que eu estou sendo convocado? Primeiro, você começa a enxergar uma necessidade. Davi estava lá com sede. A Bíblia diz que esse tempo era o tempo da ceifa. Entre o mês de abril e maio, é uma época que não chovia. Era época de colheita. Não chovia nessa época lá em Israel. E por isso não havia poços com facilidade para encontrar água. E Davi estava com sede, o rei estava com sede. Eu quero que você veja o versículo comigo, se a Bíblia está aberta ainda, acompanhe comigo a leitura. Olha o que diz o versículo 15. Davi suspirou por água e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Davi estava com muita sede, e ele disse assim: se eu tivesse aqui a água da porta de Belém, uma água muito boa, uma água fresca. Eles estavam aonde? Na caverna de Adulão. A caverna de Adulão ficava a mais ou menos 25 quilômetros da entrada de Belém. 25 quilômetros. Quantos quilômetros? 25. Davi suspira e diz assim: que sede! Se eu tivesse água agora, uma vasilha com água lá da porta de Belém. E aqueles homens viram essa necessidade. Aqueles homens viram Davi suspirar. Irmão, você já bebeu uma água mais gostosa do que a água de Roda Velha? Eu acho que eu nunca bebi. A água de Roda Velha é parecida com a água de Luiz Eduardo, mas a daqui é mais gostosa do que a de Luiz Eduardo. Tem gente que vem aqui para Roda Velha para trabalhar por um tempo, aí bebe a água daqui, não tem como ir embora mais. Quem está me assistindo aí, se vir aqui beber água, é arriscado não ir embora mais. Viu? Imagine que você está lá na minha cidade, João Dourado, que a água não é nem doce nem salgada, aquela água que quando você vai tomar banho, você passa sabão e parece que o sabão não pega no corpo. Aí você está com sede e bebe bastante daquela água para matar a sede, e ela demora mais um pouco de matar a sede. É como se Davi dissesse assim, estivesse num lugar distante e dissesse assim: quem me dera beber da água lá do Porta de Belém, lá de Roda Velha, aquela água doce, gostosa, parece que botaram açúcar dentro da água. Aquela água abençoada. Aqui é uma terra abençoada, irmão. Roda Velha vai ser instrumento de Deus para mandar pessoas instruídas por Ele para ministrar em lugares do Brasil. Daqui a um tempo você vai lembrar disso. E aí Davi suspira, e quando ele suspira, aqueles 3 homens, eu imagino que o primeiro, o que foi contado aqui, esse homem da lança, eu imagino que ele chamou os outros 2 e disse: você viu lá? Davi, o nosso rei, está suspirando pela água de Belém. Vamos buscar? 3 doidos. 3 doidos. O outro disse: eu topo, o outro disse: eu também, bota a mão aqui. Vamos lá. Não, viram uma necessidade. Foi a primeira coisa, eles enxergaram algo que era necessário. Você consegue ver que as pessoas hoje em dia estão precisando do Evangelho? Você consegue enxergar que as pessoas estão precisando de Jesus?
Você consegue enxergar que o mundo a cada dia que passa está mais pervertido? Você consegue enxergar que as pessoas estão mais carentes de Deus do que nunca? Você consegue enxergar essa necessidade? Ou seus olhos estão para baixo, olhando para o seu umbigo, para as suas necessidades? Jesus disse assim certa vez: erguei os vossos olhos, e vede, vocês não dizem ainda que faltam meses para a colheita? Erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Ou seja, é época de colher, é época da colheita. Roguem ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Jesus está dizendo assim: ore para o Pai mandar pessoas. Irmão, eu tenho orado por isso. Sabe qual é o meu maior anseio? É encontrar homens que queiram abraçar a causa do Evangelho, para ombrear comigo, para a gente anunciar o Evangelho com autoridade, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Homens ousados, corajosos. Semana que vem eu vou pregar aqui sobre as características de um homem que Deus convoca para ombrear com outros homens para essa guerra. Querido, você consegue ver a necessidade? Famílias sendo destruídas, lares sendo divididos. Você consegue ver naquele texto de Mateus capítulo 19, quando os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim: Rabi, por qual motivo é lícito separar da mulher, divorciar? Aí Jesus diz assim: não pode divorciar. Deus escolheu o homem para casar e para viverem juntos. Aí eles dizem assim: por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Aí Jesus diz assim: Moisés permitiu vocês dar carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Por isso aí Jesus cita o texto lá de Gênesis capítulo 2. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus traz para o princípio. Vocês estão querendo pegar uma correção depois, que Moisés teve que fazer. Mas o princípio foi uma mulher só, o casamento, e não o divórcio. Viver ambos cúmplices um do outro. Os filhos crescem, vão embora, mas o casal fica lá junto, os dois de boca murcha junto. Só um homem casado disse amém. Os outros casados que não falaram, vocês vão se ver com a mulher de vocês depois de chegar em casa. E aí no texto em seguida, a Bíblia diz assim: o Senhor Jesus diz que as crianças vinham para Jesus e eles tentavam impedir das crianças virem. Aí esse texto, irmão, é sequência do texto que Jesus fala do casal viver junto, honrando a aliança que fizeram. Aí eles tentam impedir das crianças virem para Jesus, e Jesus fala assim: não impeçais de vir a mim os pequeninos. Quando há uma divisão na família, os pequeninos são impedidos de ir até Jesus. E nós temos visto famílias sendo destruídas, lares sendo abalados. Eu consigo enxergar essa necessidade. Segunda coisa, como é que eu identifico, pastor, se eu estou sendo convocado? Se eu estou sendo convocado também pelo Senhor. Depois de ver uma necessidade, se identificam com a missão. Ou seja, eu vi já essa necessidade. E eu quero me envolver para trazer uma solução para esse problema. Verso 16. Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento dos filisteus. Irmão, atravessar o acampamento dos filisteus 3 homens. Eu vi um pastor pregando que eu achei muito engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Ele fala assim, que os 3 homens chegaram na fileira dos filisteus, e diz que eles pegavam a espada e diziam: sai da frente que eu vou pegar água para o meu rei. Sai da frente que eu vou pegar água para o meu rei. E diz que era cortando os filisteus na espada. A Bíblia não dá esse detalhe, mas pode ter sido que foi assim, hein? Os caras disseram: nós vimos a necessidade e nós assumimos uma responsabilidade para resolver esse problema. O nosso rei quer tomar daquela água e nós 3 vamos buscar aquela água. O exército foi? O exército foi, sim ou não? Os 30 foram, mas 3 pessoas
disseram assim: independente dos outros irem conosco, nós 3 vamos. Não fique olhando para o lado e pensando assim: eu queria que outras pessoas fossem, eu queria que mais gente fosse comigo, porque se for para ir só também não vou não. Não dependa de outros, ainda que seja um grupo pequeno, seja você aquele que faz a diferença. Lembra daquele garoto? Diz que um escritor estava escrevendo seu livro na beira da praia, numa casa à beira da praia, e ele de manhã foi fazer uma caminhada, e disse que ele estava caminhando, e ele viu uma criança na beira da praia, pegando aquelas estrelas do mar, e jogando dentro do mar. Aquela criança pegava algumas e jogava dentro do mar. E aí, ele falou: ei garoto, o que você está fazendo? E o menininho disse assim: eu estou salvando essas estrelas do mar. Ele disse assim: garoto, não seja tão inocente, não está vendo que você não vai conseguir salvar essas estrelas? Olha para aqui, para a areia, olha o tanto, você não vai conseguir fazer a diferença. O garotinho, muito simples, olhou para ele, com a estrela do mar na mão, sorriu, jogou aquela estrela do mar na água, e disse: para essa daqui fez a diferença, e continuou catando. Aquele homem foi embora, continuou escrevendo seu livro. No dia seguinte, estava ele lá na beira da praia, pegando as estrelas do mar e jogando de volta na água. Porque nós podemos fazer a diferença sem esperar que outros se envolvam. Nós podemos fazer a diferença, e se você conseguir salvar uma alma, é mais importante do que o mundo inteiro. Amém? Então você vê a necessidade e você se identifica com a missão, o Senhor está convocando você. Deus está chamando você. E aí, quando você se identifica com essa mensagem e faz como esses homens fizeram, atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que estava junto à porta de Belém e trouxeram a Davi e entregaram a Davi. E aí o texto diz assim: mas ele não quis beber. Ao invés disso, derramou-a perante o Senhor. Aqui, vocês se lembram que distância estava a porta de Jerusalém da caverna de Adulão? 25 quilômetros. Os caras fizeram 50 quilômetros a pé para buscar água para Davi. Irmão, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei revoltado com Davi. Tu é doido, Davi? Os caras quase morrem, criatura, por causa de tu, e tu derrama água no chão, velho. Eu fiquei indignado com Davi. Eu digo: como é que pode? Depois eu fui ver, irmãos, o significado disso. Davi estava dizendo assim: olha, esses homens arriscaram a vida por minha causa. Davi não pediu para eles irem. Arriscar a vida para ele beber aquela água. Não, ele não pediu. Eles voluntariamente se dispuseram para ir. Quando eles trouxeram a água, Davi disse: eu não poderia beber o sangue desses homens, porque essa água representa o sangue deles. E Davi pega aquela água e derrama no chão, em oferta para Deus. Ele disse: eu queria demais beber essa água, mas essa água aqui é uma oferta que eu estou dando para o Senhor. Então, primeiro, você vê a necessidade, você se identifica com a missão, e por último, você decide dar a vida pelaquela causa. Você decide dizer assim: olha, eu estou disposto a entregar minha vida, eu dou minha vida, irmão. A Bíblia diz que aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que perder sua vida por amor a Jesus, esse vai encontrá-la. Sabe, irmãos, lembra daquele texto que Jesus diz assim: quem é o homem que antes de construir uma casa, ele não faz os cálculos para ver se consegue construir, depois ele vai e constrói a casa? Por quê? Porque seguir a Jesus é difícil, vai exigir um preço de você. E muita gente vem para o Evangelho achando assim: não, é muito fácil, eu vou lá, eu levanto a mão, eu passo para o grupo daqueles lá, e eu posso fazer parte de membresia da igreja, eu me torno um membro, e é muito fácil. Não! Jesus diz assim: calcule primeiro. Quando eu faço um apelo para alguém entregar a vida a Cristo, eu não forço a pessoa, porque ela tem que tomar a decisão de assumir esse compromisso, não pela minha imposição. Eu acho muito ruim quando em alguns lugares a pessoa fica assim: ei, você não quer aceitar Jesus agora?
Por que você não vem agora? Você pode morrer amanhã. Eu digo, meu Deus, para com isso. A pessoa diz, tá bom, eu vou. Aí a pessoa vem chorando. Aí diz, aí, ó, Jesus está tocando, está chorando. Não, é a vergonha que passou na frente de todo mundo. Então, a pessoa tem que tomar a decisão de assumir esse risco. De dizer assim, a minha vida está entregue nas mãos do Senhor Jesus. A minha vida é dele, a minha vida pertence a ele. E aí quando você faz isso, você já se alistou para esse exército. Entregou a sua vida pela causa. Entregou a sua vida pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Olha o versículo 17. Disse ele, longe de mim, ó Senhor, que eu faça tal. Beberia eu o sangue desses homens, que foram com risco de vida. Esses homens arriscaram a vida pela causa que eles acreditam. Esses homens deram a vida pela causa, de maneira que eu não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. 3 homens guerreiros foram lá, arriscando a própria vida pela causa. O que faz alguém arriscar a vida por uma causa? O que faz alguém arriscar a vida por uma causa? Sabe por quê? Primeiro, eles veem a necessidade, a importância daquela missão. Ou seja, essa missão é muito importante. Essa missão vale a pena arriscar a minha vida. Essa missão vale a pena. Vale a pena? Vale a pena você se esforçar pelo Evangelho para ganhar alguém para Jesus, para a pessoa ir para o céu, viver no céu para sempre? Vale a pena? Você acha que vale a pena? Amém? Segunda coisa, gratidão. Jesus entrou em mim, fez uma grande mudança em mim, e eu sou tão grato a Ele, que a partir de agora, eu vou servir a essa missão, minha vida pertence a essa missão. Esses homens aqui, foram homens que eram bárbaros, eram homens endividados, eram homens que estavam em depressão, e Davi, quando estava fugindo de Saul, encontra esses homens, e Davi faz de 300 homens, agora um exército para andar com ele. Aqueles caras devem ter olhado e pensado assim, quem era eu antes do meu rei aparecer na minha vida? Eu era um depressivo, eu era um endividado, eu vivia às margens da sociedade, e hoje eu faço parte do grupo dos 3 guerreiros, 3 guerreiros de Davi. Então, por gratidão ao que Davi fez pela gente, nós vamos dar a nossa vida. Além de ver a importância da missão, a gratidão que tinha no coração deles, pelo que Davi tinha feito por eles. Quantas coisas eles já passaram juntos. E por último, alguém dá a vida pela missão por causa da honra. Ele diz assim, olha irmão, se Davi não bebesse água ali, talvez nem morresse, mas era uma questão de honra. Nós vamos buscar água para o nosso rei, porque nós queremos honrar. Por favor, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 16. Eu vou pedir para você abrir só mais um texto depois desse, e a gente vai terminar. João 16, 26. João 16, 26. Aquele que decide abrir mão da sua vida para viver para a glória e para a honra do nome de Jesus, será tratado assim pelo Senhor. Aquele que semeia tempestade, vai colher? Aquele que semeia ingratidão, vai colher o quê? E aquele que semeia honra, vai colher? Olha o que diz o verso 26. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus. Olha, vocês me honraram, viveram para mim. Olha o que o Pai vai fazer. O próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes. Vocês me amaram. Vocês fizeram por mim, por essa causa, e eu vou honrar vocês. Vocês fizeram por mim, e o meu Pai vai fazer por vocês.
E por último, abra sua Bíblia em Hebreus. A gente vai terminar aqui. Você pode ficar de pé? Hebreus capítulo 11. Verso 32 a 39. Hebreus 11, 32, está escrito assim: e o que mais direi? Depois que ele fala de vários heróis da fé, olha o que ele diz: o que mais direi? Certamente me falta tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Homens guerreiros, versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Irmão, pessoas que estavam fracas, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. 36, outros experimentaram zombaria e açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos, maltratados. Verso 38, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno dessas pessoas. Olha para o texto. Pelo deserto e pelos montes, pelas covas e pelas cavernas. Homens que deram a vida por uma causa. Escute, olhe para mim. Se a causa pela qual você está vivendo não vale a pena morrer, não vale a pena viver para essa causa. Se a causa pela qual você vive não vale a pena morrer por ela, não vale a pena também viver por essa causa, porque você está dando a sua vida por isso. Pelo que você está dando sua vida? Por aquilo que é temporal ou por aquilo que é eterno? As pessoas fazem escolhas erradas, escolhas tolas, e nós temos que ter cuidado para também não fazê-las. Lembra daquele homem que morreu, perdeu sua cabeça por causa de uma escolha tola? O rei Herodes diz a Herodia: o que você me pediu eu te dou, até metade do reino. Ela vai até a mãe dela e diz assim: mãe, o que é que eu peço? Aí a mãe diz: pede a cabeça de João Batista, porque eu não gosto daquele profeta. E a menina vai lá e diz: eu quero a cabeça de João Batista, e traz a cabeça de João Batista para ela na bandeja. E quando entrega para ela, o que é que ela faz? Ela diz: vou botar na estante no meu guarda-roupa. O que é que ela faz? Eu vou levar para minha mãe. Ela deve ter ficado com muita raiva, irmão. Ela deve ter pensado: para que eu quero essa miséria dessa cabeça? Podia ter pedido metade do reino. Ela pega, e você vê a Bíblia dizer que ela leva para a mãe dela. Eu imagino que ela entregou para a mãe dela e disse: pega essa cabeça aí, bota na parede da senhora, faz o que a senhora quiser. Que decisão tola. Marcos capítulo 5, depois que Jesus liberta o endemoniado gadareno, a Bíblia diz que quando os donos dos porcos chegaram de volta, e eles viram o homem endemoniado em perfeito juízo e vestido, porque ele só vivia nu, aquele homem, nos sepulcros, a Bíblia diz que quando eles viram isso, ficaram com medo e mandaram Jesus sair de suas terras. Irmão, como é que expulsa Jesus? Como é que expulsa o Filho de Deus? Que decisão é essa? Cuidado para você não tomar decisões tolas. Pelo que você tem vivido? Deus está convocando e Ele está chamando esses 3 guerreiros para batalhar pelo reino. Cadê os guerreiros? Cadê os homens guerreiros para se levantarem pelo reino? As mulheres com coragem para se levantarem pelo reino de Deus. Você acha que Jesus fez menos do que isso? Jesus deu a vida dele pela causa.
E ele diz assim: pai, por acaso eu vou pedir para o Senhor me livrar dessa hora? Não, foi para essa hora que eu vim. E eu estou aqui para isso. Eu quero que você pense nisso. Por favor, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado porque deste a vida por nós. Obrigado porque o Senhor Jesus não foi um homem covarde, não desistiu diante do confronto. O Senhor Jesus poderia ter apelado para Herodes. O Senhor poderia ter pedido ao Pai para desistir da missão. O Senhor Jesus poderia ter aceitado a oferta do diabo de tomar posse dos reinos do mundo inteiro. O Senhor Jesus poderia ter abortado a missão e voltado para casa, para o paraíso, para o céu. Mas o Senhor foi guerreiro, o Senhor foi um homem que assumiu a missão e a responsabilidade por nossas vidas. E o Senhor nunca desistiu. E o Senhor diz: olha, Pai, eu estou aqui te apresentando aqueles que o Senhor me deste. Aqueles que o Senhor me deste, eu os amei, e os amei até o fim. Eu amei eles, Senhor, e os amei até o fim, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está dizendo: Pai, eu cumpri a missão, eu terminei a missão, eu cumpri o propósito. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi valente. E quando Herodes deu a oportunidade de ouvir um apelo, dizendo que poderia soltar o Senhor Jesus fica calado, porque o Senhor já tinha decidido morrer por nós na cruz. O Senhor deu a vida pela causa, o Senhor viu a causa, o Senhor se identificou com a missão e deu a vida por ela. Obrigado, Senhor Jesus. E através do que o Senhor Jesus fez, hoje o Senhor tem muitos filhos na terra. Muitas pessoas que hoje servem o Senhor e vivem contigo, porque o Senhor Jesus deu a vida na cruz do Calvário, venceu com os braços abertos, entregando-lhe na cruz, no lugar mais alto que havia lá em Jerusalém, no monte da caveira. O Senhor Jesus estava dizendo que nos amava e tinha cumprido a sua missão. Pai, obrigado porque o Senhor Jesus, o Senhor enviou o teu filho como um guerreiro para resgatar a humanidade, e o Senhor Jesus cumpriu a missão. Aí o Senhor agora nos convoca, Senhor, como guerreiros, para assumirmos a responsabilidade sobre essa missão. O Senhor nos convoca para essa missão. Existem alguns envolvidos, um exército grande sobre a terra, mas que muitas vezes, quando os filisteus se aproximam, eles fogem. Quando alguém precisa de ajuda, eles correm. Mas o Senhor sempre vai levantar um homem guerreiro para pegar a sua lança e enfrentar, arriscando a vida pela causa do Evangelho, Senhor. O Senhor sempre vai levantar homens ousados e guerreiros, dando a vida por uma causa que vale a pena. O Senhor vai levantar homens com tanta ousadia que a espada vai ficar grudada na mão. O Senhor vai levantar homens ousados. O Senhor está olhando sobre a terra e procurando esses 3 guerreiros valentes. Convoca-nos aqui hoje, Senhor. O Senhor Jesus passou a maior dor, o maior sofrimento que alguém poderia passar, Pai, por nós. Jesus sofreu todo tipo de humilhação que nós sofremos. A ansiedade mais profunda que um ser humano pode passar, ao ponto de transpirar sangue, o Senhor Jesus passou para vencer em nosso lugar. E Ele disse: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu a batalha por nós. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos por isso. Obrigado pela vitória que o Senhor nos deu na cruz do Calvário.
Basta nos apropriarmos dessa vitória, nos armarmos com as armas do céu. A nossa arma hoje, Senhor, não é física, mas é espiritual. A nossa guerra é de joelhos. A nossa guerra é anunciando o Evangelho, é abençoando pessoas, é orando por pessoas. Essa é a nossa guerra. E o Senhor quer levantar guerreiros aqui, Pai, para batalharem por essa obra. Pedimos isso, Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor venha nos despertar para essa missão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor diz assim, lá em Romanos, no capítulo 8: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, olha para essa mensagem. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Ele diz assim: por isso, como diz as Escrituras, nós somos entregues à morte por causa de ti o dia todo, e nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E ele diz assim: o que poderá nos separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, o presente, o porvir, a altura, qualquer coisa, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nada poderá, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. Irmão, é como entrar na guerra já vencido. É como entrar na guerra já vencido. Ou seja, já com a vitória, não derrotado, mas já com a posse da vitória. Só basta você ficar de pé, querido, e segurar com força essa espada e guerrear e dizer assim: Senhor, estou contigo, general. E Ele não manda você sozinho. Ele não manda você só. O Senhor Jesus diz: eu vou adiante de vós, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz assim: vocês não estão na guerra sozinhos, eu estou com vocês. Irmão, mas o Senhor convoca guerreiros. Leva essa pergunta para casa: cadê os guerreiros? Cadê os valentes? Deus está procurando valentes como Davi tinha.